Mnemosyne é a mãe das 9 clássicas musas, as quais concebeu durante 9 noites de amor com Zeus. Ela era uma das 3 musas titanidas, filha do deus Uranó, o qual personifica o céu, e de Gaia, a qual personifica a terra na mitologia grega. Sua irmã era Lesmocine, aquela que preside o esquecimento. O Diodoro Sículo menciona que a musa Mnemosyne descobriu o uso do poder da razão e deu uma designação a cada objeto por meio de nomes, os quais usamos para expressar o que é necessário para manter uma conversa. A palavra memória em grego é mneme, e o nome da musa Mnemosyne também significa memória. Ela é considerada a musa que preside tudo que está relacionado à memória e também a inventora da língua. A Mnemosyne é atribuído o poder da memória e recordação, mneme, que o ser humano possui. Algumas vezes ela também é denominada como aquela de grandes olhos, devido à habilidade mental que é atribuída a ela de recordar-se e ver tudo com clareza. Ela era venerada por vários filósofos do mundo grego, antigo e clássico. Por exemplo, o filósofo Platão menciona que a parte mais importante da retórica depende inteiramente do auxílio de Mnemosyne, pois ela, de todas as deusas, é aquela que possui o poder de auxiliar o filósofo. Então, Platão diz, abre aspas, em adição a todos os deuses que você mencionou, devo lembrar-lhe vários outros, mas especialmente a Mnemosyne, pois a mais importante parte de nosso discurso depende desta deusa. Fecha aspas. Mnemosyne também ocupava um lugar especial entre os antigos oradores gregos. É dito que o orador, antes de apresentar uma palestra, dedicava a cadeira onde ele se sentaria à musa Mnemosyne, pois a verdade e sabedoria poderiam ser expressas através de palavras somente com a inspiração dela. Somente ela poderia abrir os portais da mente que habilitam o filósofo e o orador a acessarem verdades eternas. De fato, a musa Mnemosyne invoca o poder da memória mística, o que pode ser também denominado como reminiscências ou memórias da alma, e não somente de memórias ligadas à personalidade que é transitória e esvaece com a morte do corpo físico, mas a memória relacionada aos planos superiores e espirituais. Neste contexto, quando Platão menciona que Mnemosyne, de todas as deusas, é aquela que mais pode auxiliar o filósofo, ele refere-se ao poder de Mnemosyne de evocar reminiscências da alma, pois quando a alma mergulha na matéria, parece esquecer-se de sua origem divina. Um exemplo de invocação à memória mística é o hino órfico dedicado a Mnemosyne. O hino diz o seguinte: Mnemosyne, eu invoco a consorte de Deus, de Zeus, que sempre tem a memória dissociada do mal, o qual danifica e possui a mente dos mortais. A fonte do sagrado, aquela que une a alma com o intelecto, desperte do repouso letárgico os pensamentos que existem em meu ser. Venha, abençoado poder, desperte a memória mística dos hierofantes deste sagrado ritual e assim rompa os grilhões de Leto. Como vimos então, nesta livre e parcial tradução que fiz do hino órfico dedicado à musa Mnemosyne, ela é associada à memória mística e a ritos sagrados. Com isso, é relevante ter em mente que o culto à musa Mnemosyne, o qual comentarei mais adiante,
era provavelmente parte intrínseca dos mistérios gregos, ou pelo menos dos mistérios órficos, dos mistérios eleusis e provavelmente também dos mistérios de Samudraki. Além do filósofo Platão considerar a musa Mnemosyne a mais importante deidade para os filósofos, o sofista Filóstratos, em seu livro A Vida de Apolônio de Tiana, demonstra que Apolônio de Tiana também venerava esta musa. O Filóstratos diz que quando Apolônio de Tiana completou 100 anos de idade, ele tinha uma memória perfeita, que ultrapassava em poder a memória de pessoas bem mais jovens do que ele. Filóstratos menciona que isto era devido ao fato de que Apolônio diariamente recitava um hino dedicado à musa Mnemosyne, e por esta razão tinha uma memória tão aguçada. O hino que Apolônio recitava, entre outras coisas, mencionava que tudo é desgastado e corrompido pelo tempo, mas o tempo nunca é desgastado ou corrompido, mas permanece imortal por causa da memória. No mundo religioso grego antigo e clássico, existiam diversos cultos dedicados à musa Mnemosyne, e ela não somente ocupava um lugar especial nas tradições helênicas de mistérios, mas também em alguns oráculos antigos. O Pausanias menciona um templo de Dionísio no qual existiam imagens de Mnemosyne e das musas. Em Tegea, no altar da deusa Atena, também existiam imagens de Mnemosyne e das musas. Porém, a descrição mais notável sobre rituais envolvendo a musa Mnemosyne é encontrada entre os rituais do oráculo de Trofônio em Livadia, uma cidadela na Boétia, uma região central da Grécia. O Pausania, então, oferece uma descrição interessante sobre os rituais do oráculo de Trofônio. Ele diz que o santuário do oráculo de Trofônio localizava-se em uma caverna nas profundezas de uma montanha, cujo acesso era extremamente difícil. Os aspirantes que desejavam consultar o oráculo passavam por uma preparação especial. Primeiramente, ao chegarem em Livadia, a cidadela aos pés da montanha do oráculo, o aspirante era alojado por um número pré-determinado de dias. Os alojamentos eram consagrados aos demônios Agaton, bons espíritos, e Tique, espírito da boa sorte. Durante o período de alojamento, o aspirante passava por um processo de purificação, o qual ele tinha que abster-se de vinho e de banhos quentes. Os hierofantes, então, faziam adivinhações para determinar se o aspirante seria ou não aprovado a adentrar o santuário. Uma vez aprovado, o aspirante era levado durante a noite para banhar-se no rio Hérsina. Condutores do aspirante eram 2 meninos, cada um com 13 anos de idade. Esses meninos eram simbolicamente denominados Hermé, um dos títulos do deus Hermes, Mercúrio. Ao chegar no rio Hérsina, os meninos ungiam o corpo do aspirante com óleo e o banhavam no rio. Depois disso, o aspirante era conduzido pelos hierofantes para 2 nascentes, próximas uma da outra. A primeira era a nascente de Leto, do esquecimento, da qual ele tinha que beber. Ao beber dessas águas, o aspirante se esquecia de todas as suas memórias relacionadas à sua vida, de todos os seus sentimentos e experiências. Depois, os hierofantes conduziam o aspirante a uma segunda nascente, denominada a nascente de Mnemosyne. Após beber das águas de Mnemosyne, a memória mística do aspirante era então despertada. Depois disso, os hierofantes, então, levavam o aspirante para contemplar uma imagem
a qual diziam que havia sido feita por Dédalo e era mantida escondida das vistas dos profanos. Esta imagem podia ser vista somente pelos aspirantes que haviam sido aprovados pelos hierofantes para consultar o oráculo. Depois de haver contemplado e oferecido orações à imagem, o aspirante, então, era vestido com uma túnica de linho, adornada com cordões, e calçado com um par de botas. Ele também tinha que levar pedaços de bolo feito de cevada e mel. Os hierofantes exigiam dos aspirantes bolos de cevada e mel, para o aspirante poder acalmar as serpentes durante sua descendência ao oráculo. O Pausanias diz que a entrada do santuário ficava atrás de um bosque no alto de uma montanha. E ela era em um porão de estrutura circular, pavimentado com mármore branco. A abertura da porta de entrada era muito pequena e também muito baixa. No porão haviam barras transversais de bronze ali colocadas para sustentar sua estrutura. Entre essas barras transversais de bronze havia uma porta dupla. Atrás desta porta dupla havia uma abertura no chão. A abertura era construída artificialmente e havia sido criada com um grande grau de sofisticação. O Pausanias diz que o formato desta abertura era como o formato de um forno de pão. Sua largura era por volta de 182 centímetros e sua profundidade poderia ser estimada por volta de 3,5 metros. No porão não havia meios para descer nesta abertura. Os hierofantes, então, davam uma escada estreita para o aspirante iniciar sua descendência. Depois que o aspirante descia sozinho, ele se encontrava em uma outra sala. Nesta sala também havia uma outra abertura, mas desta vez entre o chão e a parede. Esta abertura era mais estreita e menor do que a anterior. O Filostratus diz que esta abertura tinha por volta de 60 centímetros. O aspirante, então, teria que descender mais uma vez. Segurando os bolos de cevada e mel, ele, então, tinha que deitar-se com as costas no chão e colocar suas pernas na abertura. Com muita dificuldade, ele conseguia colocar os joelhos. Uma vez que seus joelhos passassem pela abertura, ele então era literalmente arrastado para dentro da abertura. Da mesma maneira que um rio muito veloz arrasta o corpo de um homem em suas águas. Então ele adentrava o santuário de Trofônio. Lá, o futuro seria revelado a ele, mas não do mesmo modo em todos os casos. Para alguns aspirantes, o futuro era revelado através de visões, para outros, através de vozes. O Pausanias diz que, geralmente, o aspirante passava 3 dias no santuário, mas é dito que Apolônio de Tiana passou o tempo mais longo permanecendo no santuário por 7 dias. O retorno do aspirante era pelo mesmo caminho, mas ele tinha que retornar andando ou rastejando de frente para trás. Geralmente, o visitante retornava do santuário com um ar de melancolia. Disto é advindo o provérbio grego, que geralmente era usado para retratar uma pessoa cabisbaixa e triste. O provérbio ele estava consultando o oráculo de Trofônio. Quando o aspirante finalizava sua jornada, os hierofantes o conduziam pelas mãos ao trono de Minimosine, não muito distante do santuário. Ele era então sentado no trono pelos hierofantes, os quais pediam para o aspirante narrar tudo o que havia visto ou ouvido. Depois dos hierofantes anotarem em tabletes os eventos narrados pelo aspirante, o aspirante era então conduzido inconsciente para seus alojamentos.
aonde ele teria que permanecer até que recuperasse a capacidade de alegrar-se novamente. Esta, então, é a descrição dada por Pausanias sobre o ritual do oráculo de Trofônio. O santuário de Trofônio nunca foi encontrado, pois ele se encontrava nas profundezas subterrâneas de uma montanha em Livadia. Como resíduo próximo da região onde o oráculo de Trofônio se localizava, fui fazer uma visita ao local onde se encontra o rio Hérsina e a montanha, onde supostamente ocorriam os rituais de Trofônio. Nesta primeira fotografia que vocês veem, é a fotografia do rio Hérsina, e a estátua no rio é a estátua de Hérsina. Na segunda fotografia que vocês veem, o caminho que sigo do rio Hérsina para a montanha é cercado de árvores. Acredito que neste caminho existia um bosque naquele período pelo qual os aspirantes passavam para chegar à montanha. Já nesta terceira fotografia vocês veem a montanha. No topo do lado direito tem uma igreja e mais abaixo, no lado esquerdo, tem uma outra igreja, qual não aparece na fotografia. Já nesta última fotografia, vocês me veem sentada dentro da igreja que vocês viram na fotografia anterior. Como vocês veem, tem uma abertura atrás de mim. Eu creio que essa abertura provavelmente era a entrada para o porão, aonde o aspirante iniciaria sua descendência. Por outro lado, esta abertura tem água dentro. Então, esta igreja poderia ter sido construída sobre a nascente de Mnemosyne. E a igreja mais abaixo, do lado esquerdo, ter sido construída sobre a nascente de Leto. Se este for o caso, a entrada para o oráculo de Trofônio fica no topo da montanha. Porém, ela provavelmente foi fechada pelos próprios hierofantes, porque não existe nenhuma igreja no topo da montanha. Por que eu me refiro à igreja? É importante mencionar que quando o cristianismo foi estabelecido como religião oficial, os cristãos destruíram os templos sagrados gregos e em cima deles construíam igrejas. Portanto, igrejas construídas em locais assim indicam que elas foram erigidas sobre templos ou pontos antigos e sagrados dos cultos religiosos gregos. Prosseguindo com nossa apresentação, nós também encontramos referências à musa Mnemosyne nos mistérios de Eleusis, aonde os iniciados aprendiam que quando a morte os levasse do plano físico, dentre os muitos rios que passariam no Hades, 2 tinham uma importância especial, o rio de Leto e o rio de Mnemosyne. Os iniciados nos mistérios de Eleusis eram então aconselhados a beber das águas do rio de Mnemosyne ao invés das águas do rio de Leto. Nos mistérios órficos também encontramos referências sobre o rio de Mnemosyne no reino de Hades, o reino dos mortos. Entre relíquias dos mistérios órficos que foram recuperadas de túmulos em Petília, na Itália, foi encontrado um pequeno tablete de folha de ouro, o qual havia sido enrolado e colocado em um cilindro hexagonal, usado como pendente e pendurado em uma correntinha no pescoço do falecido como amuleto. O tablete dizia o seguinte: tu encontrarás à esquerda da residência de Hades uma nascente e ao lado um cipestre branco. Não se aproxime dessa nascente, mas tu encontrarás outra nascente próxima ao lago de Mnemosyne, com água fria fluindo dela, mas com guardiões a protegendo. Diga aos guardiões o seguinte: eu sou uma criança de Gaia e do Urano, mas minha raça é celestial. E eis que tenho muita sede e morro. Dê-me rápido da água corrente e fria da nascente de Mnemosyne. Depois disto, os guardiões vão dar a beber da nascente sagrada.
e posteriormente tu serás soberano entre os heróis. Uma outra referência relacionada à memória, mas não à Mnemosine, é encontrada no mito de Er, na República de Platão. O Er foi morto em uma batalha, mas depois de 10 dias seu corpo foi encontrado em perfeito estado de preservação. O corpo de Er, então, foi levado para sua casa e submetido às preparações funerárias tradicionais da época. No 12º dia da morte de Er, enquanto o corpo dele descansava sobre a pira funerária, ele retornou à vida, descrevendo tudo o que havia visto no mundo dos mortos. Ele disse então que as almas que partiam do mundo terreno para o mundo celestial, curiosas perguntavam sobre o mundo celestial, e as almas que vinham do mundo celestial para o mundo terrestre, também curiosas perguntavam sobre as coisas do mundo terrestre. As almas de baixo choravam entristecidas ao recordarem-se das coisas que haviam vivido e visto durante a jornada no mundo material, enquanto as almas celestiais descreviam maravilhas e visões de beleza inconcebível. Depois todas as almas passavam pelo trono da necessidade e elas seguiam então marchando em um calor sufocante para a planície do esquecimento. Na planície do esquecimento havia o rio de Leto, o rio do esquecimento, cujas águas nenhum vaso poderia conter. As almas então eram obrigadas a beber uma certa quantidade de água. As almas menos sábias bebiam muita água e, consequentemente, de tudo se esqueciam. Madame Blavatsky, no livro A Chave para a Teosofia, menciona o seguinte, abre aspas, o Plotino disse que nosso corpo é o verdadeiro rio de Leto, pois as almas nela mergulhadas tudo esquecem. Fecha aspas. Já nas Eneadas de Plotino, ele menciona que a memória é um atributo da alma. Em linhas gerais, parece que existia a crença no mundo religioso grego antigo e clássico de que o indivíduo possui 2 tipos de memória. Aquela que é relacionada à personalidade e às experiências no plano físico, a qual esvaece quando o indivíduo morre ou simbolicamente bebe das águas do rio do esquecimento, das águas de Leto, e a memória mística, ou Mnemosine, a qual é uma qualidade da alma, mas também esvaece quando a alma descende dos planos celestiais para o mundo material. Durante minha pesquisa sobre as musas, pedi a um pintor amigo meu que me ajudasse a materializar em forma de desenho as imagens simbólicas relacionadas às musas. Este desenho que vocês veem agora é de Lesmocine, a irmã da musa Mnemosine. Lesmocine pode também ser relacionada a Leto, esquecimento. Nesta imagem, Lesmocine está adentrando suas águas e o sol se encontra debaixo da água, com os olhos fechados, no céu a lua. Isso representa o aspecto lunar de Leto e o processo simbólico de imersão da alma no mundo celestial, no mundo material, a qual, alegadamente, resulta com o esquecimento da origem divina do indivíduo encarnado no corpo físico. Essa segunda imagem que vocês veem agora é a da musa Mnemosine. O simbolismo associado a ela é mais complexo. Porém, vocês veem que ela está olhando em direção ao sol e que a lua se encontra atrás dela. Isso demonstra que Mnemosine não somente possui um aspecto solar, mas também lunar. Porém, o aspecto solar é predominante. Entretanto, a memória mística
ou o dom concedido por Mnemosyne pode ser compreendido simbolicamente como capaz de ser expresso tanto quanto no indivíduo imerso no mundo material, bem como na alma imersa no mundo celestial. Isso, claro, enfatiza o aspecto solar da Mnemosyne. O trono de Mnemosyne é ornamentado com 9 neagramas. Os 9 neagramas representam suas filhas, as 9 musas. Seu trono também é representado por 3 serpentes, elegendo ele. A serpente central tem um aspecto duplo, que representa tanto o mundo celeste como o mundo terrestre e o ponto de união entre eles. Enfim, eu poderia dizer e comentar muito mais sobre essa imagem simbólica que criei para representar a musa Mnemosyne. Entretanto, não o farei agora. Concluindo, a musa Mnemosyne é a deusa da memória mística. Ela era não somente venerada em vários ritos dos mistérios gregos antigos, mas também por filósofos como Platão e Plotinos. Ela representa o poder da memória, não somente relacionado aos processos intelectuais e de interações diárias entre indivíduos, mas principalmente e fundamentalmente o poder da memória mística.